Oi pessoal, tudo bom? Estou aqui para falar para vocês sobre o reino Monera, tá? Algumas características básicas, né? O reino Monera ele é caracterizado por compreender as bactérias e as cianobactérias. Esses organismos são micro-organismos, na verdade, eles não possuem carioteca, tá? Então eles não possuem aquela membrana que forma o núcleo. O material genético delas, né, estão livre pelo citoplasma, tudo bem? Então, aqui a gente vai falar sobre as arqueobactérias, tá? Quem são as arqueobactérias que também estão compreendidas dentro do reino Monera? São bactérias denominadas extremófilas, tá? Essas bactérias extremófilas, nós temos três tipos. As metanogênicas, que são bactérias produtoras de gás metano, tá? CH4. Elas produzem metano em que momento? No momento da decomposição de plantas, né? Normalmente em pântanos, na decomposição no fundo de lagos, tá? Então elas atuam ali na produção de gás metano. Também nós temos as bactérias termófilas, que sobrevivem em ambientes com temperaturas altíssimas, tá? Quase aí mais ou menos 100 graus Celsius. E nós temos as alobactérias, que conseguem sobreviver em ambientes com salinidade. Ok? E é isso. Aqui nós temos as bactérias que podem ter vários tipos, né? Nós temos as bactérias saprófitas, que são as bactérias que atuam na decomposição após a morte de qualquer organismo. Nós temos as bactérias fixadoras de nitrogênio, que elas absorvem o nitrogênio dos vegetais, né? E elas fixam esse nitrogênio no meio ambiente, além, né, de absorverem também para elas. E aí depois, né, elas fixam esse nitrogênio no solo também. E nós temos as bactérias patogênicas, que são as causadoras de doenças, tá? Elas estão associadas às doenças. E aí quando a gente fala em morfologia, a gente fala do formato delas. Então a gente lembra aqui, carioteca ausente, elas não têm carioteca, o material genético fica livre no citoplasma. O DNA delas é formado por um único cromossomo, tá? A não ser quando elas têm o plasmídio lá, que ele é um DNA extracromossomial, tá? Mas também fica lá no citoplasma livre, porque elas não têm carioteca. O que elas têm? Muitos ribossomos. Lembra que o ribossomo está associado à síntese proteica, né? Síntese de proteínas. E elas não possuem nenhum tipo de organela membranosa. Então elas não têm mitocôndrias. Lembram disso, tá? Isso aqui é muito importante. Elas não têm organelas membranosas. E aí quando a gente fala em estrutura, a gente lembra que elas têm uma parede celular, né? A parede celular das bactérias, ela é riquíssima em uma substância denominada peptidoglicano. Esse peptidoglicano, ele vai ocasionar uma certa resistência à parede celular dessas bactérias, tá? Quando a gente vai para um laboratório, a gente faz um esfregaço, que consiste em pegar umas bactérias, colocar numa lâmina e esfregar essas bactérias nessa lâmina e tirar corar, na verdade, né? Você coloca cor nelas para você conseguir analisar no microscópio. E aí a gente consegue fazer duas classificações em bactérias gram-positivas e gram-negativas. As bactérias gram-positivas, elas conseguem reter um corante chamado violeta, porque essa camada de peptidoglicano, ela é mais espessa, tá? Ou seja, ela é um pouquinho maior. Já nas bactérias gram-negativas, elas ficam mais rosadinhas na imagem, tá? Quando a gente cora elas. E elas são menos espessas. Porém, as bactérias gram-negativas, elas impedem a absorção de antibiótico, principalmente de penicilina, pelas bactérias, que é o remédio, né? É o antibiótico que é utilizado para combater alguns tipos de bactéria. Ou seja, a gente sabe
né, que todo antibiótico é usado para combater doenças ocasionadas por bactéria, porém, né, a gente lembra o quê? Que a gram-negativa, a penicilina não funciona, certo? Aí, em relação à estrutura também, elas possuem flagelos e fímbrias. O flagelo auxilia elas durante a locomoção, tá? Que as bactérias elas possuem uma caudinha que é denominada flagelo, e as fímbrias, que são como se fossem pelinhos associados a ela. Essas fímbrias, elas vão auxiliar no processo de reprodução das bactérias, que nós vamos ver já já. Em relação às cianobactérias, né, a gente sabe que são bactérias que auxiliam no processo de fotossíntese, porque elas possuem clorofila. Porém, elas também possuem duas substâncias importantes, que é a ficocianina, que dá uma coloração azulada, e a ficoeretina, que dá uma coloração avermelhada a essas bactérias, tá? Elas possuem uma camada gelatinosa, que é uma camada de proteção, tá? Dentro dessas características que as cianobactérias possuem, elas vivem lá dentro. E, por fim, não menos importante, a classificação das bactérias. Elas são classificadas normalmente em cocos, bacilos, espirilos e vibriões. Porém, os agrupamentos vão formando, né, vão dando outros nomes, como, por exemplo, os diplococos. Os cocos são pequenas bolinhas, tá, que ficam soltinhas no ambiente onde ela vive. Já os diplococos são associações de cocos. Então, a partir daqui, elas começam a viver em colônias, né? Elas começam a viver bem próximas. Como a gente pode observar aqui também, os streptococcus. É uma colônia que parece um colar de pérolas, tá? Já no caso do Staphylococcus, a gente consegue encontrar uma reunião de bactérias que formam como se fosse um cacho de uva. Imagina um cacho de uva e a gente imagina um Staphylococcus. Já nas sarcinas, elas formam, ó, cubos, tá? É como se elas formassem cubos. Elas vão formando uns cubos e aí a gente tem a noção de um agrupamento de sarcina. Já os espirilos, eles formam espirais, tá? São bactérias espiraladas, também chamadas de espiroquetas, certo? Temos as tétrades, que são bactérias formadas por 4 agrupamentos de cocos, tá? Temos também os vibriões, que são chamados assim porque parecem vírgulas, e os bacilos, que eles parecem um bastãozinho, tá? Aí a gente tem os diplobacilos, que são associações de 2 bacilos. Temos os streptobacilos também, que parecem já uma junção de vários bacilos, como os streptococcus, tá certo? Agora a gente vai ver no próximo quadro como funciona a reprodução das bactérias. Bom, pessoal, agora eu vou falar para vocês sobre a reprodução das bactérias, tá? Nós temos 4 tipos de reprodução. A divisão binária, também conhecida por fissão binária, tá? Também pode ser denominada por fissão binária. Certo? Consiste no quê? Uma única célula, ela se divide ao meio, em algum momento da vida dela, e vai originar outras 2 células iguais a ela. Esse tipo de reprodução, ele é chamado de reprodução assexuada. Ok? Já na reprodução sexuada, nós temos a conjugação. O que acontece? Lembra que eu falei para vocês na outra aula que elas tinham as fímbrias que auxiliavam nesse processo de reprodução? Pois é, elas têm também o pile sexual. As bactérias chegam próximas umas das outras e elas conectam o pile umas nas outras, fazendo com que o material genético
passe de uma dessa aqui para essa aqui, tá? Ou vice-versa. É como se fosse um canudinho que você conecta dentro de uma lata para poder sugar o que está lá dentro. Porém, aqui acontece a troca desse material genético. Já na transformação, a gente tem um processo denominado lise da bactéria. É como se a bactéria estourasse, tá? Liberasse o material genético dela, que vai incorporar no material genético da bactéria ao lado, da bactéria que está próxima dela. Já no caso da transdução, é o que acontece lá no ciclo lisogênico do vírus. Lembra que nós vimos na aula presencial também? O que acontece? Eu tenho um bacteriófago, tá? Que é um vírus bacteriófago. Ele se instala na bactéria e aí ele solta o material genético dele aqui para dentro. Esse material genético dele vai se incorporar posteriormente, né? Porém ele vai se destruir o vírus e ele vai se refazer. Quando ele se refaz, né? Ele se refaz com o material genético dele aqui. Então ele infecta a bactéria e essas bactérias começam a se reproduzir infestadas com o vírus, tá? Elas começam a se reproduzir contaminadas com esse vírus, tá certo?